Espero que a gente possa falar aqui um pouquinho sobre o que a companhia está fazendo e dentro da perspectiva aí de uma companhia de saneamento, acho que é a única fala do setor aí dentro do fórum, né? A minha encomenda é que eu falasse aqui para vocês sobre as rotas tecnológicas, né, atuais e futuras da companhia para a gestão dos seus lodos, tanto de água como de esgoto. Obviamente que aproveitamento energético a gente vai olhar mais para o lodo de esgoto, né? Isso a gente não encontra no lodo de água, pelo menos não para a geração de energia. Aqui, falando de waste to energy, né? Mas a gente tem várias perspectivas e eu vou mostrar um pouquinho isso aqui para vocês. Então, contextualizando, para falar de lodo de esgoto aqui dentro do fórum, quer dizer assim que a gente ainda tem muito para evoluir, né? A gente sabe que os índices de saneamento no Brasil ainda são baixos, tem os planos nacionais aí que vieram, o marco de saneamento, etc., para tentar minimizar um pouquinho isso, mas a gente tem muito para avançar. Mas fazendo uma alusão, assim, já que a gente tem falado mais aqui, né, em incineração e mais também em RSU, eu busquei fazer uma conta de padeiro muito rápida aqui, hoje mesmo, né, a gente não tem, eu busquei informação, assim, atualizada, e na verdade não achei nenhuma sobre a produção de lodo no Brasil. A gente sabia isso, quanto que produz de lodo atualmente. Então, mais ou menos, a gente tem metade dos municípios com estações de tratamento de esgoto. Mas supondo que todo município tivesse uma estação de tratamento de esgoto, aí considerando mais ou menos meio a meio entre sistemas aeróbios e anaeróbios, a estimativa é que mais ou menos a gente tenha 25 milhões de toneladas de lodo, com 20% de sólidos, que é o teor médio de um lodo sair de centrífuga. Isso dá mais ou menos um quarto do que a gente tem de RSU. Então, quando a gente faz as continhas de viabilidade, quando a própria Abren e o Yuri mostram aí, né, as continhas nas 28 maiores regiões metropolitanas aí do país, a gente tem aí mais resíduos, né, que a gente poderia contar e melhorando um pouquinho a escala e viabilizando um pouquinho mais ainda os projetos, né? A gente tem várias alternativas, vou falar um pouquinho delas aqui, dessas rotas, mas sem dúvida nenhuma, para as áreas mais urbanizadas, onde a gente tem grandes concentrações, ter também a rota térmica, a via térmica para tratamento de alguns lodos, especialmente aqueles onde o teor de sólidos é maior, passa a ser também bem interessante. Então, rapidamente, aqui são os lodos da Sanepar. Para quem não está familiarizado com o lodo de companhia de saneamento, esse é um lodo de esgoto, e a gente tem basicamente 4 tipos de lodos, quando a gente fala aqui em lodo de esgoto, aqui dentro da companhia. Então, primeiro, um lodo líquido, aquele que vai tubulado para um dos nossos sistemas que gera energia. Sim, a gente tem uma unidade grande aqui de biodigestão, que trata o lodo e, consequentemente, também faz geração de energia. Então, é a unidade chamada CS Bioenergia. Esse lodo sai de uma estação de tratamento e vai de forma tubulada, né, em meio líquido para lá. Temos também boa parte dos nossos lodos obtidos de centrífuga, com um teor médio aí de 20%, o lodo de leito de secagem, que é uma outra forma de desaguamento. A gente tem esses lodos aí variam das regiões que chove um pouquinho mais, de 40% até 70% aqui nas regiões do estado, onde temos temperaturas mais altas e regimes pluviométricos um pouquinho menores. E ainda temos os lodos gerados em estações, ou melhor dizendo, unidades de gerenciamento de lodo, né? Quem está familiarizado com o termo UGL. Então, esses lodos que sofrem processo para redução de patógenos, aqui a gente usa a estabilização alcalina prolongada, ou seja, o uso do cal, e eleva esse teor de sólidos para cerca de 50%, 60% de um lodo, em tese, higienizado para ir para a agricultura. A Sanepar é o estado que o Paraná é o estado que tem maior percentual de reciclagem agrícola de lodos. E aí os lodos de água, essa é a carinha deles, né? O lodo, a gente tem menos estações de tratamento de lodo de água do que tem de esgoto, então a maioria ainda vão para os corpos receptores, né? Mas aí a gente já está implantando e tem meta até 2030 de que todas as unidades aqui da Companhia de Saneamento do Paraná tenham estações de tratamento de lodo no estado. Então, basicamente, a gente tem um tipo, né, fora isso que vai para os corpos receptores, que é um lodo pastoso, aí, em média de 20%, e ele tem essa carinha aí. Tá? Esse lodo é gerado, então, por meio de centrífugas, algumas vezes leito de secagem, e também bags, onde a gente acondiciona para que ele vá perdendo a umidade ao longo do tempo.
Em relação aos tipos de lodos gerados, a gente tem, então, aqui são as formas de desaguamento, não vou entrar em detalhe, mas gerando, então, colocando esses lodos aí em corpos receptores, esses aqui são os lodos de água, reforço. Ainda temos também lodos que vão ser destinados em estações de tratamento de esgoto, em determinada parte do processo, quer seja no início, meio ou fim. Temos também lodos de água indo para aterro sanitário, temos lodos de água indo para áreas degradadas e também lodos de água indo para grameira. O lodo de Curitiba e região metropolitana, que responde aí por 40% sempre do estado, mais ou menos, ele vai todo, integralmente, 100% para grameiras, né, que são essas produtoras de grama, né, recompondo horizontes A e B perdidos de sol. Rapidamente aqui as alternativas de destinação que a gente tem, então percebam que a maior parte acaba ainda para corpo receptor. Como eu disse, há já um planejamento em acordo com o órgão ambiental estadual até 2030, então todas essas unidades terão estações de tratamento de lodo, né? E também, aqui em relação ao número, né, de estações e as alternativas, então a gente precisa muito avançar aqui com os lodos de água. Em relação aos lodos de esgoto, partindo aqui dos desaguamentos que a gente tem, e aqui eu deixei um lá no meio chamado leito de mineralização. Ele é um sistema de desaguamento, mas também que é de destinação. Por quê? Então, esse sistema de destinação ele permite deixar o lodo lá por cerca de 10, 11, 12 anos. Nós já temos um sistema implantado em escala real. Então, esse lodo sai líquido, né, dentro do sistema, colocado em batelada dentro, né, do leito ou canteiro de mineralização, e então permanece lá. Há uma rotação desse deságue jogado lá, né? E a expectativa é que a gente, pelo menos, aí consiga manter esse lodo lá e levar mineralizando aí por 10, 12, talvez 15 anos. E depois disso ele precisa ser destinado. A gente pode, vai depender da condição, mas assim, a priori ele iria para a agricultura, assim como os outros lodos. Tá? Bom, além disso, então, os outros destinos que a gente tem. Descarte em outra ETA, então de uma estação menor, mandando para uma estação um pouquinho maior, para depois ter uma destinação, então não é um destino final. Aí sim, um destino final, o aterro sanitário, infelizmente a gente tem ainda bastante. Agricultura, como destaque aqui, né? Há 40 anos a Sanepar faz isso, né? Mais de 200 publicações técnico-científicas, 15 livros, reconhecimento da ONU, inclusive, para essa prática. A CS Bioenergia, que eu falei que promove a biodigestão, e ainda tem uma unidade que eu já vou falar um pouquinho adiante, aí, que é a primeira, Waste to Energy a gente tem aqui na Sanepar, né? Nossa maior estação de tratamento de esgotos, está um sistema já em pré-operação, já partindo aí para a operação assistida, que é de secagem seguida de combustão, 5 toneladas hora. Pois bem, o lodo de esgoto, então, nós temos essas 3 alternativas principais, aí tem os históricos dos últimos 3 anos, 2020, 2021 e 2022, já os dados consolidados, e percebam que é independente se a gente considerar aqui o valor pago por tonelada, ou seja, quando eu mando para aterro sanitário, saído de centrífuga, ele vai com 20% de sólidos. Se ele vai de um leito de secagem, ele vai com 50%, 60% de sólidos. O valor que o aterro cobra, em geral, na grande maioria deles, é o mesmo. Então, esse primeiro gráfico mostra o percentual em relação à tonelada paga, independente do teor de umidade. E trazendo aqui para a mesma base, né, teor de sólidos, aqui estou falando aqui em matéria seca, em ambas as situações o aterro sanitário prevalece aqui na companhia. Há todo um planejamento para que a gente, nos próximos anos, possivelmente em 2026, a gente encerre as atividades com os aterros sanitários. Então, há todo um plano de ação para que a gente promova novas rotas tecnológicas, isso que eu vou falar aqui mais adiante para vocês. Então, assim, qual que é o tamanho do meu risco operacional quando eu tenho reduzidas rotas, reduzidas alternativas para destinação, quer seja de lodo de água ou lodo de esgoto? A gente enfrentou recentemente alguns problemas aqui. Eu vou falar já na sequência que aconteceu aqui em Curitiba, região metropolitana, que foi um acidente
num aterro sanitário que trata aqui para Curitiba e toda a região, e interrompeu esses serviços assim da noite para o dia. Então, tivemos que buscar N alternativas. Então, vejam, aqui traçando um raio de 30 quilômetros nas proximidades aqui de Curitiba. Então, assim, a gente não... Aqui são todos os CNPJs que são cadastrados no órgão ambiental. Então, primeiro, de 8 alternativas, 5 aqui ou são blendeiras ou é compostagem, enfim, não conseguem receber o lodo de esgoto da Sanepar. Segunda alternativa é um aterro industrial, tem dificuldade para receber um lodo com teor de umidade alta, raramente recebe. Aí tem uma segunda planta que ela faz só compostagem de resíduos. Então, é uma grande composteira, não contém autorização aqui no órgão ambiental do Estado do Paraná para fazer compostagem com lodo de esgoto, diferentemente de outros estados. E aí, a grande tratadora de resíduos da RSU aqui, ela teve esse acidente ambiental e aí teve dificuldade aqui de receber os nossos resíduos. Então, atualmente, praticamente a gente ficou sem solução meio que da noite para o dia. Então, isso fez com que buscássemos N alternativas, enfim, e até traçamos um plano emergencial com uma série de ações para tentar equacionar essa questão de não ter alternativas para o lodo. Né? Desenvolvemos até um plano de contingência para ser aplicado em todas as outras regionais, nós estamos desenvolvendo isso, finalizando, mas, assim, em função do grande risco operacional de ficar preso a uma ou duas alternativas tão somente. Isso também fez com que o valor, né, da tonelada paga para a destinação, isso aqui, preço em aterro sanitário, aumentasse absurdamente, né, pela escassez, pela dificuldade, por um aterro não querer receber, enfim. A Sanepar é uma grande geradora de resíduos aqui, né, na região da Grande Curitiba. Então, aumentou substancialmente o valor. Então, fazendo até que a gente levasse lodos aí para 200, 300 quilômetros de distância. A reciclagem agrícola, embora, como eu já falei para vocês, uma excelente alternativa, super sustentável, ela também tem os seus entraves. Então, a começar, por exemplo, por ser bastante trabalhosa, né? Exige uma série de etapas, projetos agronômicos, liberação junto ao órgão ambiental, tempo de análise, mistura, higienizou, não higienizou, enfim, aí são as caixinhas que fazem parte do processo de buscar essa redução desses patógenos, né? E até à disposição na área agrícola. E mais uma série de outros desafios aqui, né? A falta de conhecimento, muitas vezes nós temos regiões que têm fila para receber esse lodo, e outras que têm maior dificuldade, maior aceitação ainda, que precisa avançar. Também comprometimento das pessoas que trabalham, infraestrutura, por vezes não tem barracão, ou não tem pátio, mudou o processo de tratamento, gera mais lodo, aí falta barracão. Uma divergência entre a legislação estadual e a legislação federal, a CONAMA 498, então há algum conflito aqui, e a estadual nossa aqui é a mais restritiva. A dificuldade de encontrar áreas, a demanda agrícola, né, é muito concentrada, então, no momento que o agricultor plantou, eu não consigo mais jogar lodo, tem que esperar ele colher para que eu possa, de novo, administrar lodo na lavoura dele. Então, buscar áreas degradadas, buscar silvicultura, enfim, outras alternativas. Períodos que está chovendo, eu não consigo mandar. Né? E ainda, por exemplo, eu posso ter uma contaminação industrial, um descarte de zinco, um metal pesado qualquer, um chumbo, um arsênio, que inviabiliza esse lote de ir para a agricultura. Então, assim, a alternativa da agricultura também pode ter os seus problemas. E aí, a CSBio, né, a geração da energia, biodigestão, também pode ter problemas. Então, já tivemos algumas intercorrências, o que também levou a companhia a ter um plano emergencial para uma eventual interrupção de mandar lodo para a CSBio. Então, aqui, só para destacar que, sim, todas as alternativas elas têm os seus poréns, então buscar essas novas alternativas é muito importante. A companhia tem se debruçado em cima disso. Bom, e aí, aonde que a gente quer chegar? Eu já mostrei para vocês o que a gente tem, né, em relação às alternativas, e aonde que a gente quer chegar. Primeiro é banir o uso dos aterros sanitários. Tem, busca isso assim incessantemente. A destinação em ETA, a gente tem, essas que a gente já tem, a gente quer aprimorar, que é em UGL, né, a mandar para agricultura, floresta e área degradada.
Estamos desenvolvendo também editais aqui para esse serviço que é feito todo internamente, de preparar esse lote para a agricultura. Nós vamos agora, ainda esse ano, disponibilizar na praça um edital para que esse serviço seja 100% terceirizado e fique sob nosso controle. A biodigestão, já temos uma unidade, é possível que a gente amplie. Canteiros de mineralização, uma alternativa do ponto de vista operacional muito interessante, porque facilita muito o processo de destinação, compostagem e as tecnologias todas que envolvem as vias térmicas, né? Quer seja o coprocessamento, caldeira ou qualquer outra que surja. Pois bem, então a companhia ela fez um diagnóstico para identificar, assim, são várias gerências que tratam do assunto, traçou um plano de ação que envolve desde diagnóstico, construção de diretrizes, buscando essa segurança operacional, monitoramento e controle, e também estudos técnicos científicos para melhorar essa gestão, né? Aí é uma série de atividades, não há tempo para a gente detalhar todas elas, mas, enfim, fazem parte desse grande plano de ação da companhia para minimizar riscos operacionais. Dentro dessas diretrizes, eu queria dar destaque para aquela 5, né, que é não mandar mais lodo para aterro. Você sabe, por uma série de razões, a gente não deve... gás de efeito estufa, operacionalmente é ruim para a frente de trabalho no aterro sanitário, diminui vida útil, o aterro sanitário, por força de lei, deve receber só rejeito, enfim, uma série de alternativas. Então, criamos essas diretrizes, né, para reforçar esse trabalho aí das novas rotas. Bom, essas novas rotas, então, falando um pouquinho primeiro dos lodos de estação de tratamento de esgoto. Essa do canteiro de mineralização, muito interessante. Quem quiser visitar, já temos a unidade implantada em Santa Helena, aqui que fica próximo a Cascavel, entre Cascavel e Foz, e está super operacional, né? Essa tecnologia foi implantada aqui para nós, que é um projeto da empresa Rotária, né, e que também já implantou outras unidades aqui em outros estados, né? Nós estamos avançando, hoje já temos, então, especificação desse sistema dentro da companhia. Compostagem, o mundo inteiro faz isso, é uma tecnologia milenar, mas nós ainda temos dificuldade aqui no estado do Paraná. Não tem nenhuma composteira licenciada para receber lodo de esgoto, né, e gerar produtos aqui. Até pela CONAMA, quando o produto tem registro no MAPA, né, no Ministério da Agricultura e Abastecimento Pecuário, ele não precisa fazer toda a rastreabilidade que é exigida para biossólido em área agrícola. Tem registro no MAPA, não precisa de rastreabilidade. A gente está trabalhando com o órgão ambiental para que a gente possa aplicar isso aqui também. É uma alternativa super interessante, mas que o Estado... Esse é um dos gargalos aqui no estado do Paraná, compostagem com lodo diferente de outros estados, como, por exemplo, esse exemplo aí da Terra, que é um exemplo de sucesso. Bom, biodigestão, aí sim a gente caminhou bem, a gente tem outras unidades aqui no estado do Paraná, eu quis trazê-las aqui, alguns exemplos dessas que a gente conhece, e que podem, eventualmente, receber lodos, né? Então, o Paraná acho que está mais avançado aqui, a CS Bioenergia, acho que é a única do Brasil que trata resíduos do saneamento e gera energia, né? Ela tem, acho que, 2,4 de mega instalado, e trata 900 metros cúbicos de lodo por dia e mais 100 de resíduos orgânicos aí do Ceasa e outras indústrias alimentícias, né? A dúvida aqui é que quando recebe o digestato, né, em se tendo lodo de esgoto nesse digestato, você tem que passar por todo o processo de licenciamento, rastreabilidade, etc., né? E muitas vezes, se a unidade receber só um pouquinho, né, desses resíduos todos que ela recebe, 5%, 10% sejam lodo de esgoto, como fazer, né? Como exigir que todo esse digestato, que hoje vai sem autorização ou com uma autorização simples para a agricultura, tenha que passar por todo esse processo? Barreiras a superar. Combustores e caldeiras, né? Então a gente tem a Tuba Sul, esse projeto é bem interessante, é o maior do Brasil aqui, fica aqui na Sanepar, tem outras unidades, mas não com secagem e combustão de lodos. É uma unidade de 5 toneladas hora, né? Então é uma unidade realmente de grande porte, não quando a gente compara com essas unidades de incineração para RSU, mas para lodo de esgoto, sim, é uma unidade de grande porte, como eu disse, já está em pré-operação, indo para a operação assistida. Então,
fica aqui em Curitiba essa unidade. Coprocessamento, estamos desenvolvendo, tem 3 cimenteiras aqui em Curitiba, como o colega até falou antes, né? A gente hoje o coprocessamento, o CDR, a gente está muito associado a coprocessamento, e então a gente está desenvolvendo que tem potencial para uso do lodo esgoto no processo como biomassa, assim como tem areia, que também é um subproduto, né, do tratamento, né, do pré-tratamento, a desarenação desse esgoto que chega, como matéria-prima no coprocessamento. Então a gente está avançando assim, a passos largos, acho que muito em breve, talvez esse ano ainda a gente já tenha lodo, esgoto e areia utilizados aí pelas indústrias de cimenteiras aqui no estado do Paraná. O GL privada, aquilo que eu falei, né, que a gente está movimentando um edital e teremos, muito possivelmente, no segundo semestre, na praça, aí para uma das nossas unidades, uma unidade de grande porte, né, cerca de 11 mil toneladas ano, essa unidade. Então, nós vamos terceirizar, vamos fazer um contrato aqui de 2, 3 anos aqui para movimentar. A gente já fez uma reunião estimulando e mostrando para o setor, sim, que a gente quer que, como outras unidades aí que tratam resíduos, se credenciem, né, como um GL para participar de editais. Esse primeiro edital aqui de Curitiba, mas outras unidades aqui do Paraná também o farão. Então, isso está acontecendo. Para isso, é muito importante que, então, essas unidades tentem se credenciar aqui no Paraná, e se for de outro estado, enfim, buscar a legislação do seu estado, São Paulo, São Catarina, que estão aqui do lado, mas no Paraná, vai receber o lodo, vai usar em solo, tem que se licenciar como OGL, né, como entrar com esse pedido de licenciamento junto ao órgão ambiental. Então, antes mesmo que esse edital saia, o primeiro passo é dar entrada no licenciamento como UGL, né, Unidade de Gerenciamento de Lodo. Falando aqui, já estou me encaminhando para o fim da minha apresentação, falando dessas novas rotas para lodo de estação de tratamento de água, né, o LETO. Então, uma alternativa muito interessante, se não tiver muito úmido esse lodo, é para recobrimento de células, aquele trabalho diário na frente de trabalho, ou mesmo para encerramento, como cobertura. A gente já faz isso, a Sanepar, ela opera aqui 3 aterros no estado do Paraná. Então, já faz uso em alguns locais. E também, nós temos uma unidade, como por exemplo Cascavel, que destina também todo o seu lodo para recobrimento diário de células de aterro sanitário. Né, aquela camada que tem que ser de terra, aquele 1, 2 centímetros diários que tem que ser colocados. Como eu falei também já, aqui em Curitiba, a região metropolitana já faz uso de 100% do seu lodo em grameira, nós precisamos avançar, essa alternativa é super interessante, tremendamente sustentável, porque nas grameiras elas perdem esse horizonte solo-ar, né? Então, cada corte de grama, cada leira dessa que vocês estão vendo aqui nessa primeira imagem, a gente perde aí de 3, 4, às vezes 5 centímetros de solo em cada corte. Então, repor esse horizonte A, B, com a grameira, com o lodo de ETA, que em grande parte é a própria argila que vem do rio, é uma alternativa super interessante. E também a disposição em área degradada, não tem estado no Brasil que não tenha muita área degradada, o Paraná não é diferente. Então, a gente tem a opção aí de encontrar, né, e dispor isso muito facilmente. Né? Não anda 10 quilômetros de uma unidade que não encontra uma área degradada para fazer a disposição. Então, essa é uma alternativa que também a gente está já fazendo uso. Quando a gente tem alguma contaminação biológica, por exemplo, num lodo como de água, a gente tem um case aqui agora recentemente. Então, a gente encontrou contaminação nesse lodo de água, que na grande maioria das situações não tem contaminação, mas se tem, a gente combinou com o órgão ambiental, nesse caso, de fazer uma higienização e misturar com o lodo de esgoto para levar para a agricultura. Então, a gente já fez vários estudos, tem várias publicações já há décadas, né, que o lodo de água ele não agrega muito em termos minerais para o solo, né, nas características químicas do solo, mas ele também não atrapalha, né? Mesmo o fato de ter um coagulante para fazer a agregação das partículas, isso não faz cócega aí nos teores de ferro e alumínio já naturalmente encontrados nos solos. Então, os testes mostraram assim que ele pode sim ir para solo sem maiores problemas. Então, quando a gente encontra um lote contaminado, essa situação aconteceu agora, talvez a gente venha a repetir essa alternativa de disposição. E, por último, a construção civil, uma alternativa muito usada no mundo inteiro. A gente publicou até um livro em 2014 com N rotas aí, até para uso do lodo em tijolo, para vidro, para porcelana,
na construção civil, né, muitos países usam isso, né, a Europa, Estados Unidos, Japão, mas assim, no Brasil a gente não conseguiu avançar muito, né, talvez pela própria não cobrança dos órgãos ambientais e boa parte dos lodos de água ainda indo para rios, né, não é, tem países até que não consideram o lodo de água como um contaminante e aceitam essa destinação em rios, mas assim, fato é que a gente precisava, né, avançar um pouquinho mais, há usos mais nobres, especialmente aquelas estações aqui no estado do Paraná, acima de 30 litros por segundo a estação, ela precisa ter estação de tratamento de lodo, e para isso que nós estamos trabalhando. Tá? Então, em linhas gerais, é isso. Agradeço a atenção de vocês, muito obrigado, e espero que a gente possa aí discutir algumas alternativas aí para frente para melhorar essa disposição dos lodos que o Brasil inteiro precisa. Obrigado pela atenção de todos.